fiel torcida, o cenário é diferente hoje, mas o assunto é o mesmo que domina a cabeça do corintiano desde que a temporada virou. O Corinthians vive dias intensos, com decisões importantes acontecendo ao mesmo tempo dentro e fora de campo. E tudo isso impacta diretamente o planejamento para um ano que já começa exigindo muito equilíbrio e paciência. A sensação é de que não dá nem para escolher por onde começar, porque as notícias se acumulam e cada uma delas traz reflexos claros para o que o time pode entregar nos primeiros meses de 2026. A situação do Rodrigo Garro é, sem dúvida, um dos pontos que mais geram apreensão. O camisa 8 passou por um procedimento cirúrgico para corrigir uma fratura no punho da mão esquerda, problema que teve origem em uma pancada sofrida na final da Copa do Brasil. O detalhe que chama a atenção é que isso aconteceu justamente em um jogo no qual ele entrou apenas nos minutos finais, já lidando com limitações físicas. É mais um episódio que reforça como o último ano foi marcado por interrupções para o argentino, muito distante daquela versão dominante de 2024, quando foi eleito o melhor meia do futebol brasileiro. A qualidade técnica segue evidente, mas o corpo não permitiu a continuidade necessária para que ele fosse decisivo como se espera. O início da temporada, mais uma vez, não será com Garro em plena condição. O Corinthians estreia no Campeonato Paulista diante da Ponte Preta e ele está fora dessa partida. O clube informou apenas que o jogador já iniciou o processo de recuperação e que retornará gradualmente às atividades no centro de treinamento, mas sem estipular prazo exato para o retorno aos jogos. Mesmo que a cirurgia seja considerada simples, com possibilidade de treinos leves usando proteção, não há motivo para acelerar esse processo. O elenco já começa o estadual desfalcado por outros motivos, e preservar Garro agora pode ser determinante para que ele consiga, finalmente, ter uma sequência mais sólida ao longo do ano. A preocupação maior nem é quantas partidas ele vai perder no início, mas o padrão que se repete. Problemas no joelho, questões musculares, situações pontuais e agora mais essa lesão acabam criando um histórico que impede o jogador de engatar. Garro é querido pela torcida. Tem liderança silenciosa e influência técnica evidente, mas precisa de regularidade. O Corinthians sabe disso e entende que forçar um retorno precoce seria um erro estratégico, ainda mais em um campeonato paulista que serve muito mais como preparação do que como prioridade absoluta. Enquanto isso, o elenco passa por ajustes importantes. Algumas saídas começam a se desenhar de forma mais concreta, especialmente no setor defensivo. A possível chegada de um zagueiro experiente está diretamente ligada à liberação de atletas que perderam espaço e não conseguiram se firmar. A avaliação interna é clara. O elenco não precisa ser inflado com jogadores que não entregam segurança quando são acionados. A tendência é enxugar, reorganizar e abrir espaço para nomes que possam agregar experiência e liderança em um ano que promete ser financeiramente e esportivamente desafiador. Nesse contexto, a situação de Félix Torres ganha destaque. O defensor não conseguiu corresponder às expectativas desde que chegou e acabou se tornando um problema maior do que apenas desempenho técnico. Atuações irregulares, falhas em momentos decisivos e dificuldades tanto na zaga quanto improvisado na lateral fizeram com que ele perdesse totalmente o respaldo. A negociação encaminhada para um empréstimo ao Internacional surge como uma solução para todas as partes. Para o Corinthians, significa aliviar a folha, reorganizar o elenco e avançar em outras negociações. Para o jogador, a chance de recomeçar em outro ambiente.
A saída de Félix Torres também se conecta diretamente à tentativa do clube de resolver pendências administrativas que travaram o planejamento nos últimos meses. O Corinthians trabalha para deixar o elenco mais funcional e, ao mesmo tempo, destravar situações que impedem o registro de novos atletas. Esse movimento mostra que há uma estratégia mais clara, ainda que limitada pelas dificuldades financeiras. Não se trata apenas de trocar nomes, mas de ajustar o perfil do grupo para um ano em que cada escolha terá peso dobrado. Outra despedida que já estava no radar e agora se confirma é a de um lateral que marcou época. O encerramento desse ciclo simboliza uma mudança profunda na identidade do elenco. Foram muitos jogos, títulos importantes e momentos de protagonismo, mas também críticas, desgaste e uma relação que já não tinha o mesmo fôlego. O clube entendeu que era o momento de virar a página, apostar em novas lideranças e construir um ambiente diferente, com jogadores que representam essa transição de geração. Essa reformulação interna passa justamente pela redefinição de lideranças. Nomes que chegaram mais recentemente assumiram responsabilidades e passaram a ser referências técnicas e comportamentais. O Corinthians vive um processo de renovação silenciosa, no qual figuras históricas dão lugar a atletas que ainda estão escrevendo sua trajetória no clube, mas que já demonstraram capacidade de decidir jogos grandes e sustentar pressão. Isso muda a dinâmica do vestiário e influencia diretamente o desempenho dentro de campo. Em paralelo a tudo isso, o clube também observa o mercado com atenção, mesmo sabendo que não há margem para grandes investimentos. A busca é por oportunidades pontuais. Jogadores livres ou em condições que permitam negociações criativas. O foco está em preencher lacunas claras, especialmente no setor ofensivo, que perdeu peças importantes e ainda carece de opções em quantidade. Não se trata apenas de qualidade, mas de elenco suficiente para suportar uma temporada longa e desgastante. O início de 2026 deixa claro que o Corinthians não terá tranquilidade. Entre lesões, saídas, negociações e ajustes financeiros, o clube tenta equilibrar o presente com um planejamento que evite repetir erros recentes. A torcida acompanha tudo de perto, com expectativa, desconfiança e esperança de que as decisões tomadas agora resultem em um time mais competitivo e estável ao longo do ano. Além das mudanças no elenco e das questões médicas, o Corinthians também vive um momento decisivo fora das quatro linhas, especialmente no que diz respeito à reorganização financeira e administrativa. Nos bastidores, o clube trabalha para resolver pendências que se arrastam há algum tempo e que impactam diretamente a capacidade de contratar e registrar jogadores. A sensação interna é de que, sem colocar a casa em ordem, qualquer tentativa de reforçar o time fica limitada e arriscada. Por isso o foco tem sido atacar esses problemas de forma mais agressiva neste início de temporada. Um dos pontos mais sensíveis é a situação envolvendo o impedimento para registrar atletas. O Corinthians avançou de forma importante ao regularizar uma pendência nacional após antecipar um pagamento que venceria apenas na metade de janeiro. Esse movimento deu fôlego imediato e mostra uma postura mais ativa da diretoria, que entende que esperar prazos pode custar caro em um mercado competitivo. Agora, resta resolver a pendência internacional ligada a uma negociação passada, e a expectativa é de que isso também seja solucionado nos próximos dias. Especialmente após uma renegociação que reduziu significativamente o valor total da dívida.
Essa redução foi vista internamente como uma vitória estratégica. Quando o clube consegue negociar juros e encargos pagando à vista, o impacto no caixa é menor do que o previsto inicialmente. Isso abre margem para planejar o registro de reforços que já estão encaminhados e, ao mesmo tempo, pensar em novas investidas pontuais. Não é uma solução mágica para todos os problemas financeiros, mas representa um passo importante para devolver ao Corinthians a capacidade de agir no mercado com um pouco mais de liberdade. Dentro desse cenário, a possível chegada de um zagueiro experiente ganha ainda mais força. A avaliação é de que o elenco precisa de alguém rodado, com vivência internacional e capacidade de orientar os mais jovens em momentos de pressão. Mesmo com a idade mais avançada, o entendimento é de que experiência pesa em um grupo que passa por transição e que enfrentará um calendário exigente. Antes de qualquer anúncio, porém, o clube trata essa negociação com cautela, especialmente na parte clínica, para evitar novos problemas físicos em um setor que já sofreu bastante recentemente. Enquanto isso, o mercado também começa a olhar para possíveis oportunidades envolvendo jogadores de clubes rivais. Existe uma movimentação inicial, ainda em estágio de consulta, por um meio-campista que já trabalhou com o atual treinador e que foi peça importante em conquistas recentes. A relação de confiança entre atleta e comissão técnica é vista como um diferencial, principalmente porque se trata de um jogador versátil, capaz de atuar em mais de uma função no meio-campo e de oferecer equilíbrio tático. Apesar do interesse, o negócio é tratado com muita cautela. O Corinthians sabe que não pode abrir mão de jogadores considerados protagonistas para viabilizar uma negociação desse tipo. A ideia, se houver avanço, passa por uma composição envolvendo atletas fora dos planos ou ajustes financeiros que façam sentido para ambos os lados. Nada está descartado, mas também não há pressa. Justamente porque se trata de uma operação complexa e que depende de vários fatores se alinharem. No ataque, a preocupação é ainda mais evidente. O setor perdeu peças importantes e hoje sofre mais por falta de opções do que necessariamente por qualidade. Alguns jogadores retornaram após períodos fora, outros seguem sem espaço. E o número reduzido de atletas disponíveis liga um alerta para a sequência da temporada. A diretoria sabe que precisará agir, mesmo que isso signifique apostar em nomes menos badalados, desde que entreguem intensidade, comprometimento e capacidade de cumprir funções específicas. Esse tipo de estratégia reflete o momento do clube. Não há espaço para apostas caras ou contratações de impacto midiático. O Corinthians busca soluções funcionais, atletas que se encaixem no orçamento e que entendam o peso da camisa. O discurso interno é de reconstrução responsável, tentando equilibrar competitividade com realidade financeira. Algo que nem sempre agrada à torcida, mas que é visto como necessário para evitar problemas maiores no futuro. Outro ponto que chama a atenção é a entrada recente de recursos provenientes de contratos de transmissão. Esse dinheiro não representa um empréstimo nem um adiantamento fora do previsto, mas sim uma parcela já estipulada em acordo anterior. Mesmo assim, o valor teve impacto direto na capacidade do clube de quitar pendências e renegociar dívidas. Parte desse montante acabou sendo reduzida por descontos fiscais acumulados de pagamentos passados, o que diminuiu o valor líquido recebido, mas ainda assim foi suficiente para dar um pouco mais de fôlego ao caixa. Esse reforço financeiro ajuda a explicar como o Corinthians conseguiu avançar em negociações à vista e obter condições melhores.
Ter dinheiro disponível, mesmo que limitado, muda completamente o poder de barganha. O clube passa a negociar de igual para igual, reduzindo juros e encerrando disputas que se arrastavam. A expectativa é de que esse movimento gere um efeito em cadeia, permitindo mais organização e previsibilidade ao longo da temporada. Dentro de campo, o impacto dessas decisões ainda vai levar algum tempo para ser sentido. O início do Campeonato Paulista serve como termômetro, mas dificilmente mostrará o Corinthians em sua versão ideal. Lesões, ajustes táticos e entrosamento ainda vão pesar. O mais importante, neste momento, é que o clube parece ter um plano mais claro, mesmo diante das limitações. A torcida observa com atenção cada passo, cobrando resultados, mas também entendendo que o cenário exige paciência. O ano começa com desafios evidentes, mas também com a possibilidade de virada de chave se as decisões tomadas agora forem acertadas. Resolver pendências, ajustar o elenco, recuperar jogadores importantes fisicamente e encontrar soluções pontuais no mercado são tarefas que caminham juntas. O Corinthians sabe que não pode errar muito mais e, por isso, cada movimento tem sido feito com cautela, mas também com a urgência de quem entende o peso de representar uma das maiores torcidas do país. O cenário ainda é de ajustes. Incertezas e negociações em andamento. Nada está completamente definido. E o clube segue atento a cada detalhe que possa fazer diferença no desempenho esportivo e na saúde financeira. O que se percebe é um esforço claro para colocar a casa em ordem, reduzir riscos e construir um projeto mais sustentável, mesmo que isso signifique avançar passo a passo, sem grandes manchetes, mas com decisões mais conscientes. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol europeu parece ter sido pego de surpresa por um comentário recente de Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira, que repercutiu com força nas redes e nos bastidores do velho continente. Em uma declaração que começou como um simples elogio, o veterano italiano, conhecido por seu faro tático e por ser considerado um dos 10 maiores treinadores da história, não poupou palavras ao falar sobre o Corinthians. Segundo fontes próximas à entrevista, Ancelotti teria destacado a organização, a disciplina tática e a intensidade do clube paulista, chamando atenção para a capacidade da equipe de rivalizar com equipes de alto nível internacional, mesmo fora do Brasil. O comentário naturalmente despertou especulações entre jornalistas e torcedores europeus. Seria Ancelotti insinuando um interesse direto em observar talentos brasileiros ou até mesmo um sinal de que o Corinthians está no radar de clubes do velho continente? A história do treinador, que acumula passagens vitoriosas por clubes como Milan, Real Madrid e Chelsea, sempre envolveu uma habilidade ímpar de identificar jogadores que podem se destacar no futebol europeu. Isso aumenta ainda mais a curiosidade sobre suas palavras, que não soaram apenas como um elogio casual, mas como uma análise estratégica. Em círculos esportivos, alguns veículos começaram a repercutir a fala como um possível indicativo de que o Corinthians, apesar de atuar longe dos holofotes europeus, estaria conseguindo atrair a atenção de treinadores de elite. A abordagem de Ancelotti sobre o time brasileiro teria ressaltado também o equilíbrio entre juventude e experiência, algo que ele valoriza em todas as equipes que comanda. Especialistas em mercado de transferências comentam que, com a seleção brasileira sob seu comando,
Ancelotti tem acesso privilegiado a jovens talentos, o que poderia tornar qualquer elogio seu um verdadeiro catalisador para observadores internacionais voltarem os olhos para clubes do futebol sul-americano. Embora nenhuma proposta ou movimento concreto tenha sido mencionado, a repercussão foi suficiente para gerar rumores sobre possíveis futuras movimentações de jogadores do Corinthians para o futebol europeu. Torcedores e analistas debatem se a fala do técnico italiano poderia influenciar negociações ou simplesmente ser mais uma demonstração de respeito a uma das equipes mais tradicionais do Brasil. Uma coisa, entretanto, parece certa. A opinião de Carlo Ancelotti, mesmo que informal, carrega peso. E qualquer clube que recebe elogios do treinador italiano imediatamente passa a figurar na pauta de observação de scouts e agentes internacionais. Seja uma análise tática, um elogio estratégico ou apenas um comentário de bom senso, a repercussão na Europa deixou claro que o Corinthians, de maneira silenciosa, continua a atrair olhares de figuras influentes do futebol mundial. E que até mesmo lendas vivas como Ancelotti se sentem compelidas a comentar sobre o seu potencial. Em tempos de mercado globalizado e scouts atentos, até mesmo um rumor iniciado por uma fala elogiosa pode se transformar em notícia quente, e isso, sem dúvida, já começou a movimentar a curiosidade de torcedores e especialistas do outro lado do Atlântico. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!